Olá pessoal, aqui Vanderlei Carvalho, sócio da Remote Sistemas, seguindo o nosso cronograma de podcast sobre assuntos de portaria remota, assuntos de tecnologia, os grandes problemas que os condomínios enfrentam, os desafios, e final de ano de 2025 surge então o encontro de tecnologias, o encontro entre a portaria remota e as entregas em condomínios, que é um grande desafio hoje para todos os condomínios que possuem não só portaria remota, mas como portaria física. O grande aumento de encomendas e de compras pela internet. E para discutir hoje, para conversar um pouquinho com a gente, eu tenho hoje meus convidados aqui, o Silvano Schiden e a Adriana Maurício. Obrigado por estarem aqui hoje participando desse podcast. Obrigado, Vanderlei, pelo convite. Obrigado. E quero, começando pelo Silvano, te apresente um pouquinho, conta um pouquinho quantos condomínios tem, quanto tempo de mercado. Nossa, tem bastante tempo aí, né, Vanderlei? Então, estamos na área aí desde 2010. Tá? A empresa já existe desde 2010 nessa área condominial. Começando lá no princípio, né, como síndico morador, depois pega gosto pela coisa. A grande maioria, né? A grande maioria pega gosto pela coisa e vai para síndico profissional. Então é uma cachaça, né? Tem que gostar. Ou tu ama ou tu odeia, né? Mas a empresa hoje já está situada aqui em Canoas, ali no prédio do La Torre, né, em Confidência, aqui em Canoas, a base. E nós temos aí em torno de 20 condomínios pegando Canoas, região metropolitana. Então, esse é o nosso mercado. Já dá pra clarear os cabelos já um pouquinho, então. Já, pois é. Eu te conheci, o cabelo era mais pretinho. Pior, que esses dias eu estava olhando umas fotos lá de 2012. Nossa, 2016. Meu senhor, o cabelo era preto, a barba era preta. Eu tinha cabelo também. Eu tenho pelo menos branqueou, eu já não tenho mais, né? E a nossa convidada, Adriana Maurício. Então, gente, eu já estou aí no ramo de condomínios há mais de 12 anos, trabalhei em administradora. Hoje eu sou sócia da empresa ADM, Gestão de Condomínios, né? A gente possui mais síndicos. No total da carteira, em torno de 15 condomínios, passando hoje de 6 mil portas, né? Nossos condomínios todos de grande porte, esse assunto de encomenda vem muito a calhar, porque é todo dia um desafio. Todo dia um desafio. É interessante que os dois são clientes da Remote Sistemas, porém também possuem condomínios com outras empresas. Isso. Então, a nossa ideia de discutir e conversar sobre esse tema justamente com vocês é que até o perfil de condomínios de vocês é um pouco diferente. O Silvano geralmente atende condomínios um pouco menores, né? Que também tem problemas de encomendas, né? E é uma maneira de resolver. E a Adriana já tem condomínios maiores, né? Verdadeiras cidades aí com mais de 500 unidades. E aí a encomenda o bicho pega, né? Então eu quero começar falando sobre os entregadores. O que tem acontecido hoje nas entregas, né, das correspondências? Eu vejo que simplificou muito para mim ser um entregador de Mercado Livre ou de qualquer agência que tu compra pela internet. Eu me cadastro no site, tenho uma van e eu posso sair fazer entrega por demanda e com tempo limitado para mim fazer minha entrega. E como todas as áreas, inclusive como empresas de portaria, síndicos e tal, tem profissionais e profissionais. E o que tem acontecido hoje, pelo menos nos nossos condomínios lá na Remote? As pessoas chegam para entregar. Qual é que é a vontade do entregador? É ter um porteiro físico que ele possa chegar ali e simplesmente despejar as encomendas e ir embora. É muito mais rápido para ele. Né? Mas condomínios pequenos não tem mais porteiro físico, muito raro isso acontecer. Quando tiveram, teve uns que nunca tiveram, né? E também já tinha esse problema antigamente, mas não era tanta demanda. E os condomínios grandes também estão se adequando com a portaria remota e nem sempre tem um porteiro lá, mesmo sendo uma portaria híbrida, só se for o caso, não tem quem fique recebendo as correspondências, né? Então eu gostaria de perguntar primeiro para ti, Silvano, como é que tu tem encarado essa parte de entrega no sentido, às vezes, de o entregador chegar a dizer que entregou e, na verdade, ele não entregou, ele simplesmente, às vezes, pelo aplicativo, ele diz que foi entregue a encomenda e simplesmente foi embora. Tem acontecido muito contigo? Direto, Vanderlei, direto. Essa é uma das reclamações que a gente mais tem, assim, o morador chega perguntando, nossa, entregaram a minha encomenda, tá aqui como entregue, fui na guarita, ou no armário locker, enfim, ou em algum espaço destinado para encomenda, a encomenda não tá lá, alguém roubou minha encomenda. Aí a gente tem todo um trabalho de... É a primeira coisa, né? Alguém roubou. Alguém roubou, primeira coisa, e sim. Então, primeira coisa, a gente pede para fazer um registro, né? Qual foi o dia, o local, o horário certinho. Acho que é pertinente
toda a gestão fazer esse filtro inicial, passamos para as portarias vão lá e procuram e não teve nenhuma encomenda entrega naquele horário. Então eu tenho condomínios que têm nomes parecidos na mesma rua, tem mais de um condomínio na mesma rua e quando tu vai ver ele entregou a encomenda num outro condomínio ou nem entregou, que é o que tem acontecido. Aí a gente perde nosso tempo para fazer o filtro, passa para a portaria procura as imagens, daqui a pouquinho a portaria diz, não tem nada entregue. Aí no outro dia o morador entra em contato, entregaram para mim. Então, assim, o entregador colocou que entregou no condomínio horário X naquele dia, mas na verdade não entregou nada, ele só foi entregar no outro dia. Não sei quais circunstâncias que leva ele a fazer esse tipo de situação. Muito complicado. Adriana, tem acontecido muito contigo isso? Sempre, né? Sempre, né? E, inclusive, eu tenho condomínios que são de portarias diferentes. Um é remote, outro é outro condomínio, que seguidamente, quase que diariamente, as sub trocam encomendas. Aí o morador entra em contato, informa que recebeu ali, a gente vai ver, não está no armário, chama a portaria, não, essa encomenda não foi recebida aqui. Certamente está no condomínio do lado. Aí a gente tem, graças a Deus, o apoio do conselho, das subs, né, que acaba ajudando nessa questão de localização dessas encomendas. Mas a primeira coisa, alguém pegou, levaram a minha encomenda, perderam a minha encomenda, e não, tá ali do lado. Ou acontece muito também dos entregadores colocar várias encomendas dentro do mesmo armário. E aí, às vezes, o morador não é de boa índole, e até a gente fazer toda essa investigação e encontrar e descobrir o que aconteceu, né, leva algum tempo. E às vezes nem sempre o morador também tem paciência de aguardar esse trabalho de investigação. Mas com o auxílio ali da portaria, a gente consegue, assim, identificar nas câmeras, né? Tem todo aquele trabalho de buscar, bem como o Silvano falou, o filtro é muito importante, ele informar certinho qual horário que foi entregue essa encomenda, né? Quem recebeu essa encomenda, se foi armário, se foi a pessoa, se foi um zelador, ou às vezes vai no nome de uma pessoa totalmente diferente, Isso, que a gente não faz a ideia gente pede, que seja. né? Por favor, faça pra gente a assinatura de quem é que assinou o recebimento. Aí tu vai lá, tá João Manuel. E no condomínio não tem nenhum funcionário com esse nome, não tem nenhum. Então a gente já identificou, não foi nesse condomínio, deve ter sido em algum outro similar. Aí se tu sabe que tu já conhece o João Manuel, que é do outro condomínio, tu já sabe, foi entregue no do lado, a gente já sabe quem é o João Manuel. Silvano, tu fez eu lembrar de um caso agora, falando em João Manuel, de uma entregadora que ela não entregou, deu como entregue num condomínio da J. Renner, que inclusive também tem outro condomínio que eu não sou a síndica, mas é da mesma empresa, que ela botou o nome dela no recebimento. Só que ela não entregou. E até a gente descobrir, daí quando a gente chegou pra moradora e disse, olha, essa encomenda não entrou aqui, o que aconteceu? Daí eu não sei, porque ela não, se ela tivesse entrado do portão pra dentro, a gente ia descobrir, mas não entrou. E daí a moradora foi investigar, a própria entregadora deu o recebimento, botou o nome dela. Sim, e já não aconteceu. entregou. Nós tivemos um caso agora, semana passada, na Remote, que o entregador já sabe o nome da operadora. E ele botou o nome da operadora como ela tiver. Ele não apareceu, vamos ver. Não, aí a moradora nos mandou, né? Não, tá aqui, foi a fulana que recebeu, fez o atendimento. Eu digo, não foi, ela tava de folga. E eu acredito que um item bem importante, assim, que a gente está conversando aqui, que é uma diferença que tem da portaria física para a portaria virtual, né, Vanderlei? Falando da tua empresa, no caso, da Remote, que a gente consegue pegar o registro, que o morador coloca lá, foi às 10 horas da manhã que chegou a encomenda. A gente vai com a Remote, tem como puxar a imagem lá, o áudio, enfim, e a Remote nos passa. Às 10 horas tá aqui a imagem da pessoa, eles passam, não tem ninguém nesse horário. Então isso aí nos valida do que tendo de repente, um condomínio que não tem uma portaria virtual, não tem um controle das informações, né? E aí é uma pessoa só, não sei, não recebi, às vezes é um faxineiro ou um porteiro. Aconteceu uma situação num condomínio nosso há uns 3 anos atrás, eu acho que os documentos de carro ainda muitos iam por Sedex. E aí um morador de um condomínio alegou que o correio tinha ido entregar e não houve entrega. Ele disse que a empresa não interfonou para ele, não recebeu, né? E a gente prontamente, ele estava bem alterado, porque geralmente quando chega em nós já chega com uma alteração fora do comum, que ele precisava viajar e tal. Eu digo, vamos fazer o seguinte, tô indo te buscar, nós vamos lá nos Correios buscar a tua encomenda. O documento, né? Chegamos lá, ele se identificou, pegou o documento e tal. Eu digo, bom, agora eu vou auditar o teu atendimento, né? Pedi pro meu pessoal auditar. E simplesmente o correio já chegou na frente do prédio dele, ficou um segundinho parado e deu arranque e foi embora. Ele não desceu para entregar. E isso aconteceu várias vezes depois. Então, quer dizer,
cada vez mais vem, né? Isso só cresceu, porque mas se os Correios, que é até então a instituição mais confiável, né, já faziam isso, imagina hoje os mercados livres, né? As empresas hoje, os entregadores terceirizados todos, né? Então tá cada vez mais complicado. E sobre armários inteligentes, Adri, eu sei que tu tem alguns condomínios com armário inteligente já, e eu sempre digo, o armário inteligente ele ajuda muito, mas ele não é a solução completa, também por mau uso muitas vezes, né? Conta um pouquinho da tua experiência com os armários inteligentes, o que que acontece lá? Não, o armário inteligente, se todos, né, usassem da forma correta, nossa, é uma mão na roda. Mas além dos entregadores que cometem, né, o que a gente estava conversando ontem, também tem a questão do morador que não tira a encomenda. Não tira. E aí o condomínio não tem 500 portas, por exemplo, um condomínio que eu tenho com 500 unidades. Não tem. Mas se houver a rotatividade do morador retirar, pelo menos no mesmo dia, acaba não travando. Aí o que acontece? O que a gente tem que fazer para resolver isso? A cada 48 horas são retiradas encomendas que os moradores não retiram. Aí elas vão para a guarita e ficam lá. E o morador tem que procurar o zelador e tirar no horário comercial. Ou, no caso desse condomínio, que eu tenho um conselho muito ativo, né? Eles fazem plantões de entrega para os moradores receberem, ainda mais agora nesse período de Natal e Ano Novo, que chegam muitas encomendas, né? E a gente tenta todas as possibilidades para nenhum morador sair lesado, mas a gente entende, né? Que é justamente esse tipo de situação que ocorre que vai travando o armário, vai travando as entregas, acaba não facilitando, né, para outras pessoas que poderiam ter recebido. Eu até estava lembrando aqui de um caso nesse condomínio que eu ia chegando e tinha um entregador com uma van na frente. E aí ele tava ali colocando as encomendas tudo numa caixa. Eu chegando, cumprimentei ele e ele perguntou como é que era o meu nome, ele já querendo atropelar tudo, né? Porque nem se apresentar, nem apertar o interfone pra entrar nada, ele já veio atropelando tudo. E aí eu disse, eu sou a síndica, prazer, posso te ajudar? Não, eu tô com essas encomendas aqui. Bum, jogou em cima de mim. Tinha umas 10, 15, não lembro agora, jogou tudo em cima de mim, pegou o carro, não, muito obrigado, teu nome é Adriana, assinou ali um documento e foi embora. Ele mesmo escreveu meu nome e foi embora. Aí isso imagina, né? Aconteceu comigo, E né? se não tem alguma das encomendas ali? Não, eu ia ter, não sei o que eu ia fazer. Porque tu recebeu, tá teu nome ali. O que eu tinha era as imagens do portão, ele me entregando as encomendas, né? Eu não deu tempo nem de perguntar quantas tinham. Né? No fim, acho que deu tudo certo, porque nunca ninguém me ligou. Mas e se isso acontece com o zelador? Exatamente. Ou com alguém da limpeza, ou com um estranho, daqui a pouco o cara nem é do condomínio. Sim. E pega essas encomendas e leva embora. Aí que entra as responsabilidades, né? Nossos espectadores explicar um pouquinho a funcionalidade do armário inteligente. O armário inteligente, geralmente, a gente calcula em torno de 10 apartamentos por porta. Então, um condomínio de 100 unidades, um armário de 10 portas, em torno de 10 para cima, ele comporta. Por quê? Justamente por causa dessa rotatividade, levando em consideração que os usuários vão fazer um bom uso dele e vão tirar todo dia, ou no máximo a cada 2 dias, as encomendas do armário. Mas aí nós temos um outro problema, né? O entregador chega, ele identifica no tablet lá, apartamento 202, ele tá com 3 encomendas. Um do 202, um do 201, do 400. Ele vai lá e identifica um apartamento, abre a porta e bota as 3 encomendas ali e fecha a porta. Ele dá, os moradores recebem pelo aplicativo, SMS ou e-mail, a notificação da sua agência lá que ele comprou, que chegou, foi entregue a encomenda. Só que no armário inteligente, só o cara do 202 recebeu o código. E aí nós temos lá, o cara quando vai tirar a sua encomenda tem mais 2. E aí o morador tem que ser, como tu falou antes, né? Ele tem que ter boa fé de entregar as demais encomendas ou avisar os vizinhos que estão com ele. E nem sempre isso acontece. Tu já teve algum caso assim do morador acabar ficando com as encomendas ou não? Vários casos. Nossa. Vários casos. Nós somos babá hoje, né? Vários casos. E a pessoa só entregar depois de descoberta. Só entregou porque foi descoberta, porque senão, em vários casos, vinha encomenda violada e tá ali bem grande o nome da pessoa, não pode nem dizer assim, eu não vi que não era o meu nome. Não vi. Outra coisa que acontece também, não sei se acontece no Silvano, mas meu acontece, muitas vezes as crianças ou pessoas que não tem nada o que fazer e vão lá e sacaneiam o morador. Não bota nada dentro do armário e fecha a porta. Isso aí acontece. Tranca aquela porta ali como se tivesse uma encomenda. Não, e a pessoa que recebe o código, ela pensa que chegou alguma coisa pra ela. E não tem nada.
E não tem nada. Esse, Aí ela ocupa- Fazem só esse pra não provar. aconteceu comigo ainda. Ocupa a vida do Ainda, síndico, ocupa a vida da portaria remota por causa de uma brincadeira. Uma Mas os fatos brincadeira, de entregas, dessa que a gente comentou, do entregador colocar que entregou e não entregou, acontece. A do morador, realmente ali na frente da encomenda, tu olha na câmera, tem 3 encomendas, em alguns armários, né? E daqui a pouco o morador sai, né? E fica uma só, ou seja, levou 2. E aí tu entra em contato e ele, não peguei. E aí tu, não, nós estamos com a imagem aqui que nós pegamos e tal. Ah, eu peguei sem querer. Achei que era da minha filha. Aí devolve. Depois de Acontece. descoberto, Depois né? de descoberto. Não depois é na de boa fé. descoberto. Não, tem Mas eu tive um caso, justamente no nosso podcast, para nós contar as histórias, né? Eu tive um caso num condomínio, na Estância Velha em Canoas. Eu tenho que cuidar para não falar o nome dos condomínios, Sim, né? não pode. Mas que uma condômina me ligou muito brava. Mais uma vez eu digo, geralmente não são pessoas muito educadas, porque eles já estão bravos, né, com a situação, e como se nós sempre fôssemos culpados. 99% das situações a gente consegue resolver, só que isso nos demanda um tempo gigantesco dentro da empresa. E eles não querem resolver, eles querem resolver na hora, não é de um dia pro outro. E aí ela me ligou muito braba, né, eu parei o carro, me lembro que era em torno de 5:30 da tarde, eu parei o carro, liguei para a empresa e disse, olha só, tem encomenda do condomínio tal, eu contei a história, me identifica aí. A pessoa passou, era 4 horas da tarde na portaria, perguntou, lá eles têm um porteiro que, é um zelador que fica muito tempo na portaria ali também, ajuda bastante. Então ele passou e perguntou, tem alguma encomenda para mim? O zelador disse, não chegou nada. Quando ela chegou em casa, ela recebeu uma mensagem da empresa que ela comprou, dizendo que a sua encomenda foi entregue. O que ela fez? Era 5 da tarde, ela ligou. Disse, olha só, não recebi a minha encomenda. E eu passei lá e me disseram que não tem nada. Então eu já tô achando que ela passou, que ela recebeu a mensagem e passou lá. Não, ela passou lá 5 minutos depois chegou a encomenda dela. E o meu pessoal mandou a imagem. Olha só, o zelador recebeu e tá lá a encomenda. Ele largou em cima do balcão. E eu, através da câmera, me passaram a filmagem, eu olhando a encomenda dela. Aí eu liguei de volta, né? Olha só, eu tô com a tua imagem olhando pra ela aqui, a tua encomenda. Que horas tu passou lá? Ah, eu passei às 4. Pois é, a tua encomenda chegou era 4:10. Então ela foi antes da chegada. Mas até isso acontecer, nós perdemos ali uns 45 minutos tentando achar para parar tudo para resolver na hora. Então as pessoas também não têm. Fora os casos, então, dos condôminos que chegam lá, olham a encomenda e eles dizem que não é deles. Eles têm 5, 6 encomendas, eles dão uma passada assim, não é minha. Aí fazem toda aquela confusão nos grupos de WhatsApp, que grupo de WhatsApp é terra sem lei, né? Eles podem falar o que querem nos grupos de WhatsApp. E aí tu vai procurar, vai, localiza a encomenda do abençoado que foi lá e olhou pra encomenda dele e ele não viu que era dele. O que eu penso, ainda bem que a gente tá falando, comparando com o todo, é um número pequeno, né? Na grande maioria as pessoas ainda são éticas, Sim, né? E cumprem com as normas de condomínio, né? Mas o problema é que é o pequeno público que acaba causam bastante, né? Isso que é... Muito por causa do grupo de WhatsApp. Inclusive, quero deixar um alerta aqui, que grupo de WhatsApp, eu brinco que é terra sem lei, não é. Não é. Então cuidem. Peguei um condomínio há poucos dias que chegou até nós, tem aquele grupo do mal que disseminam fofocas e dizeres, mas tem o grupo do bem também que entende, olha, isso não é dever dos caras. E nos passa as mensagens muitas vezes, né? E dizendo que o síndico e a empresa de portaria tinham as imagens e não queriam passar porque eram coniventes com o roubo da mercadoria dentro do condomínio. Nossa. Isso é pesado. Eu não cometi crime, mas quem falou isso cometeu. Aciona o jurídico já. Isso cometeu, entendeu? Então a gente, não tem nenhum ganho nisso, né? Muitas vezes a gente até tem as imagens do que aconteceu. A gente passa pro síndico, porque a gente, até em função da LGPD, condômino não pode ter as imagens de tudo que acontece. Então a gente passa pro síndico, examina o caso e aí, né, se retrata o que realmente aconteceu pro condômino. Mas se aparece outras pessoas, a gente não pode liberar as imagens. É bem importante deixar isso bem claro aqui, né? Sim, só para complementar o que o Silvano falou, se a gente for ver a porcentagem de encomendas que vão corretamente com a porcentagem de problemas, é 1%. É 1%. Mas é barulhento esse 1%? A maior parte das pessoas, elas recebem direitinho, ou quando dá algum problema, elas são compreensivas. Só que, claro, tem aquelas que não tem nada a perder e tá a fim só de causar o caos, né? Então,
Mas se tu for parar para analisar, por exemplo, esses meus condomínios todos de porte grande, a quantidade de encomenda que gira nesses armários o dia todo, ainda mais em época de Natal, eu me assustei, é muito Adriane. pouco a porcentagem de problemas que dá. E claro, né, eu até brinco com meus zeladores, porque a maioria não tem portaria física, né, eu brinco, ó, cara, tu é o pai do armário, tu é a mãe do armário, porque tem que ser assim, o filho tem que ter o pai, tem que ter uma mãe. Eu não consigo estar todo dia no condomínio. Então a gente tenta evitar no máximo os problemas, né? Evitar no máximo. Então tu é a mãe, todo dia de manhã nesse horário tu vai conferir. E são muitas encomendas também que são colocadas, eles não chegam a terminar todo ali o processo, né? Bloco, apartamento, eles botam o bloco, pá, fecha a porta. Ninguém vai receber aquele código e a encomenda tá ali dentro. Então, diariamente, alguém tem que dar uma olhada nesse armário para ele funcionar. Mas os meus, assim, claro, tem esses casos que a gente comentou e vai seguir acontecendo, a gente vai ter que trabalhar para evitar, né? Mas a gente sabe como é que o ser humano é. Mas na sua grande maioria funciona bem. Funciona bem. Eu quero disseminar esse podcast e espalhar depois dentro dos condomínios para as pessoas verem o que a gente está conversando e antes de acho que tem que reclamar quando chega o 5 menos, vai buscar só, Sim. mas que cheguem em nós pedindo a informação com educação e pedindo sem acusar ninguém, porque a gente, se for entregue, a gente vai localizar onde é que tá. Porque não faz muito sentido, né? Porque o que vamos lá, são empresas contratadas e aprovadas numa assembleia para fazer um serviço de síndico profissional, de sindicato profissional, de portaria remota, enfim, e tá no seu métier oferecer aquele tipo de serviço, não tem por que o síndico, vou ocultar uma embalagem, uma encomenda, uma portaria, porque isso seria o inverso do serviço, seria uma propaganda negativa, não faz nenhum sentido, né? Porque às vezes o pessoal tem que ter a compreensão de que às vezes nós temos, vocês e nós, síndicos, temos muitos atendimentos. Chega nessa época, até a Adriane falou, chega nessa época do Natal, cara, é muita encomenda. Pode sumir, pode, mas tem que ter uma paciência que além daquele problema tem outros também acontecendo. Nós somos seres humanos, tem pessoas por trás, tem equipes que cuidam disso, né? E a gente vai dar o retorno. Tá? Mas não com SLA aí de 2 horas. Não é um homicídio, que nem eu digo, que nem se pediram uma imagem hoje numa situação, a gente comentou, cara, não é um homicídio, não é um furto nem um roubo. Nós vamos atrás, paciência, Exato. nós não vamos conseguir imagem agora, porque tu tá pedindo uma imagem em torno de 24 horas, não tem como humanamente alguém sentar e ver uma imagem de 24 horas em minutos, né? Não, e lembrando que a gente faz o possível sempre. Nós lá dentro da nossa empresa, a gente para tudo e faz. E pra mim não me interessa se é uma coisa de R$1, de R$20, de R$1.000, não interessa. A gente vai fazer o possível. Né? A gente tem o retorno das portarias, tanto da Remote quanto de outras que a gente trabalha. A gente sempre, nossa, 99% a gente resolve. Resolve. Às vezes não resolve quando, de novo, né? É uma encomenda que não entra no condomínio. Aí fica muito difícil. Mas se entrou da porta pra dentro, a gente vai achar. A gente move tudo e É a gente importante a gente frisar que nem a portaria remota e nem o síndico, sendo profissional ou residente, é responsável diretamente pela encomenda do condomínio. Justamente por causa desse monte de problemas que podem acontecer durante a encomenda. A gente não sabe para quem ele pediu, quem é o entregador. Principalmente portaria remota, nem sempre tem alguém lá para receber. Então, portaria remota faz o quê? Identifica, liga para o condômino, né, avisando que tem uma encomenda. O condômino, quando atende, porque horário comercial nem todos podem atender, né? Ele vai dizer, não, pode entregar, tá tudo bem, já é mais simples. E às vezes o condômino não atende, a gente faz o quê? Tem que ligar para os serviços gerais, para o zelador que está lá no prédio. Se o serviço geral do zelador não puder ir receber, ou libera aí e bota dentro da guarita, a gente libera as portas, libera a porta da guarita, mas eu não sei se aquela encomenda que tá chegando ali, se é 2 volumes, se é 1 volume, se tá no nome da Adriana, tá no nome do Silvano, a gente não tem como identificar isso. Sim. E os entregadores, até pelo volume, há poucos dias chegou num condomínio, que tu conhece bem o condomínio, chegou 44 unidades, 44 encomendas. O entregador largou tudo. Casualmente, dessas 44, não tinha 44, tinha 42. 2 não apareceram. E aí, o entregador ficou, ele tava no carro. Fechou no carro. A gente não tem como saber, então a portaria tem que pagar. Não tem que pagar. Inclusive, tá nos contratos que nós não somos responsáveis. E assim como os síndicos também não podem se responsabilizar por esse tipo de entrega. Eu seria responsável se o zelador, algum funcionário do condomínio orgânico Assinasse, direto, né? Ele pegasse a cena dele subtraindo o item, aí sim pode ser. Porque no momento que ele assinar, ele conferiu, assinou e largou a encomenda ali. Sim. Ok. E hoje tem alguns métodos para resolver uma grande parte. Um deles é o armário, como como já falamos aqui no podcast, que ele resolve, não é a solução definitiva, até pelo mau uso, mas ele resolve muito problema.
Mas os condomínios, principalmente condomínios acima de 100 unidades, eles têm que fazer esse investimento. Vamos falar assim, a portaria física hoje custa R$ 25.000. Uma remota, dependendo do projeto, vai custar 10, 12, 8, depende do projeto e do número de unidades. Tu tem que investir na parte de entrega. Vamos diferenciar. Brigada Militar é uma coisa, Correio é outra. Dentro do condomínio é a mesma coisa. Controle de acesso é um, e entrega tem que ter alguma ferramenta, alguma regra dentro do condomínio que ajude na entrega das correspondências. Seja condomínio grande, 280, 300 unidades, quem sabe um zelador, um serviços gerais a mais que vai cuidar da portaria e algumas coisas mais ali na frente. Ou uma portaria híbrida, por exemplo, de dia, durante 8 horas do dia, vai ter alguém sentado ali para as encomendas. Tu tem um condomínio grande de 500 unidades, que eu sei que lá, apesar de ser grande, tem armários e tem uma pessoa que ajuda muito. E apesar de ser é o meu maior cliente hoje, 500 unidades, nós temos muito problemas de encomendas lá. Porque tu criou uma rotina de entregas lá dentro. Já tem outros de 30 unidades que não tem rotina nenhuma. Então, claro que é muito menos volume de encomenda, né? Mas acaba acontecendo. Nós temos um condomínio que teve que ser criada uma regra de multa se o cara não retirar a encomenda dentro do prazo. Boa. Justamente para os outros poderem receber também e as pessoas não serem prejudicadas. Como não tem portaria física, a pessoa vai chegar a qualquer horário e precisa retirar a sua encomenda. E aí, se o camarada deixa lá a encomenda no armário e não retira, acaba prejudicando, né, o processo. É uma engrenagem que acaba travando, não gira. E aí, nesse condomínio, foi aprovado. Multa para quem não para retira. quem não retirar. Agora tem uma Legal. outra que nós podíamos combinar uma multa também. As pessoas que não moram no condomínio, os parentes, Nossa. que mandam as encomendas para dentro do condomínio. Meu filho mora lá, vou mandar entregar lá. Então, de 500 unidades, daqui a pouco tu tá recebendo de 1.500 Tu pessoas. sabes que a gente tá tendo esse problema num condomínio agora, Wanderlei, um condomínio comercial, tá? E que também tem portaria virtual à noite, tem presencial de dia. Perfeito. E, cara, muita encomenda, assim, das mais variadas. Micro-ondas. Pô, um prédio comercial, como é que tu vai colocar o micro-ondas onde? Então chegam itens do filho, da mãe, da sogra, não sei quem são, mas não são das pessoas Não são que das são pessoas. dos condôminos registrados ali, mas chega naquele endereço. E o volume é altíssimo. E aí, são coisas que estão surgindo que antigamente não tinham esses problemas. E aí, o que a gente vai fazer? Como proceder nessa situação? Então, são coisas novas que estão surgindo. Né? Nós vamos ter que adequar as convenções, regulamentos internos quanto a isso, né? São as novas... É o novo jeito de administrar condomínios. Fica aí o desafio, de repente. Porque antes o cidadão morava num endereço de uma casa, né? Tu morava em condomínio, tu tava trabalhando durante o dia, tu não mandava encomenda pra tua casa, porque tu não tava lá pra receber. Então, tu chegava em casa, pegava tua caixinha do correio e tinha ali, por favor, retirar nos correios uma encomenda que tu não tava em casa pra retirar. Ou se tu ia encomendar alguma coisa, tu deixava alguém pra receber. Mas Então... o volume de entrega também era outro, né, Silvano? Também. O volume de entrega hoje, final de ano agora, nós temos um condomínio que eles lotaram em cima do armário. E aí a pessoa diz, não, mas eu botei no armário, né? Os caras botaram em cima do armário. Então, quer dizer, não tem como adivinhar, os caras enchem em cima do armário e vão embora, né? Então, é bom, tá no armário, o cara também não tava errado, né? O que acontece além disso, além de colocar em cima do armário, é morador que deixa uma chave pro outro. Nossa. É o corretor que deixa chave, ou que deixa documento, até lanche. Lanche também já colocaram dentro dos armários. Nossa. Ou encomenda sem identificação, que alguém deixou lá pra não sei quem e a gente tirou e nunca apareceu. Esse dia tinha umas bonecas lá que eu tava até com medo que fosse voodoo. Disse, não, bota fora isso aí. Porque eram umas bonecas... E era loirinha, boneca, assim ou não? E eu consome... Mas pensa numa coisa bem feia aquilo, eu digo, bota fora isso. Não tinha identificação nenhuma, nunca apareceu ninguém atrás daquilo. Eu digo, gurias, deve ser por isso, bota isso aí fora. E eu tava lendo hoje uma reportagem, vai cada vez crescer mais. Lojas hoje que dependem só de venda física, a tendência é que fechem no futuro próximo. Até 2028 era a estatística, né? Se não tem um e-commerce bom, hoje todo mundo quer comprar por e-commerce, né? Então, a gente tá vendo o Instagram, às vezes, daqui a pouco, vem uma coisa, bem o que eu tô procurando. Sim. Acho que o celular tá escutando o que a gente fala, né? Eu tenho certeza que ele escuta. Sim. Tu fala que quer comprar uma câmera nova, começa a vir aparecer aquela câmera pra ti, e aí começa a dar aquela vontade de comprar, né? Aí tu uma vez, duas, tu passa, três, daqui a pouco tu tá no teu momento inspirado e compra e já combina a entrega e... Não, e sobre... que a gente falou antes sobre as pessoas que não moram mais no condomínio, é incrível, tem condomínio que o inquilino foi embora faz tempo, mora em outro condomínio que não tem nada a ver com o nosso e pediu pro proprietário, por favor, me deixa cadastrado aí, porque aí eu recebo as minhas encomendas. Olha só.
E aí mais algumas E aí, portas. por ter, que às vezes é difícil pra gente identificar esse tipo de situação, né? Porque tu não fica lá cuidando, tá aí morando, foi embora. Tu não faz checklist de pessoas, né? Mas pelo conselho, ser ativo, a gente descobrir, não, mas essa pessoa aí já foi embora faz tempo. Já tá mais de ano recebendo encomenda no condomínio, porque daí o proprietário autorizou aquela pessoa ficar cadastrada e ela recebia. A pessoa já nem mora mais. Imagina. Ou encomenda do pai, do tio, do primo, do amigo, porque tem a certeza que ali vai chegar. É. E que vai ter um protocolo, que aquela pessoa vai receber. A pessoa nem mora no condomínio, mas recebe uma notificação que a encomenda dela tá lá. Aí entra lá, autorizado, pega a encomenda e sai. Nós já pegamos casos até de condômino entrar dentro da guarita pra pegar a encomenda dele, só que ele sai com 2, 3 pacotes. Isso aí também. Acontece, infelizmente, e não é só condomínio simples, tá? Contar uma Não, história não. rápida que não foi entrega, mas foi uma teleentrega de comida que né, a moradora ligou pra Remote umas 11 horas e disse assim, olha, meu sushi aqui eu pedi, os caras deram como entrega, mas não chegou até mim, ninguém me interfonou, eu sei ninguém. qual é que é. É. Condomínio. É um dos meus. Chegou, e aí, vamos ver o que aconteceu, né? Na verdade, na hora de falar o apartamento, a pessoa falou o apartamento errado. E o condômino, um condomínio muito bom, né? Aham. E o condômino estava com fome, aí não Aceitou. pediu o sushi, mas já que chegou, né? E pegou. Então E quer pegou, dizer, olha o aham. que a gente tem que passar, Não, né? e daí a gente tem que. Tu não pode passar a informação assim diretamente, né? Então tu tem que deixar bem claro, ó, foi um outro condomínio que pegou. E tu dia que chega pro outro condomínio, ó, tu pegou uma encomenda que não era pra ti. Uma encomenda não, uma teleentrega, É. né? Então, favor de negociar com a outra parte. Aí as partes se negociaram lá. Não sei o que aconteceu. Imagina, né? Nós tivemos um caso também do entregador que chegou num condomínio que são 12 blocos, na J. Renner, no lado do teu lá. São 12 ou 14 blocos. E o entregador chegou lá e disse, eu vim deixar uma encomenda aqui, uma pizza pro Silvano. Aí mas qual é o apartamento dele? Não, mentira. Ele disse que queria deixar pro 202. Sim. E aí, meu pessoal disse, qual o bloco, né? Tem 14 e 202 aqui. Sim. Não sei o bloco. Tá, qual é o nome do cliente? Que se eu puxo, se é o Silvano, a gente Sim. puxa o Silvano 202, dá pra match. tentar. Não sei o nome do cliente. Então não tem como. Não vou ligar às 11 horas da noite pra todos os condôminos, né? O entregador foi embora. Aí o que ele disse pro cliente? Eu tive lá e a portaria não me atendeu. Essa é clássica. Aí, clássica. aí eu tenho a sorte de alguns condôminos e tá sempre à disposição, até no site da Remote, tá o meu celular. E o abençoado me ligou domingo de noite, às 11h30 da noite, né? Xingando Sim. até a minha terceira geração. Aí a gente foi atrás de auditar o áudio e tal, e disse, olha, não tem como adivinhar, né? Claro que Sim. o condômino não pediu desculpa porque eles nunca estão errados, Nunca né? tô errado. Mas a gente tem que decifrar, às vezes, algumas incógnitas, assim, no sistema. A vantagem da portaria remota, tá tudo sendo gravado. É isso aí. Áudio tá sendo gravado, a imagem tá gravada. Então, a grande vantagem é essa. Acontece, a gente consegue desmistificar as entregas. Isso, quando a gente vai começando a fazer isso, muitos condôminos começam a pegar mais leve, porque eles estão vendo que tá sendo gravado. Então, né, a gente vai resolver. Né? Importante só dar tempo ao tempo. Considerações. Quer contar mais alguma história, Adri? Não, acho que. Só nós vamos passar a noite toda falando aqui, a tarde toda hoje falando de Já fez histórias, eu me lembrar né? de um monte de coisa já que aconteceu. Mas eu acho que é isso aí mesmo, né? A gente tem que continuar com essa parceria de se ajudar sempre para resolver o problema do morador. Afinal, a gente tá junto, né? Até teve um condomínio, esse da J. Renner, que a Remote foi aprovada lá pelos moradores. E eu até disse, eu fiquei bem feliz, espero que, né, cuidem bem dos meus condôminos. Daí ele disse, nossos condôminos. E aí eu fiquei bem feliz, assim, por isso e criando processos para tentar diminuir os problemas. Problemas sempre vai Vão ter, vão ter. mas o importante é ter esse retorno para identificar e resolver da melhor forma possível. Eu sempre vendo que a portaria remota, no caso da minha empresa, eu nunca digo que não vai ter problema. E a gente vê quando uma empresa é boa, quando o seguinte, apareceu o problema e, né, vai... Claro, tem os caminhos normais, como toda empresa, de supervisão, os operadores e tal. E, cara, não resolveu. Vai me ligar e eu sempre deixo o desafio, né? Que eu sempre retorne até uns 2 minutos, eu tô sempre dando retorno para todo mundo. Raramente eu não consigo retornar. Então a gente consegue ainda oferecer esse serviço até diferenciado, vamos dizer assim, porque a gente vai botando a mão caso a caso. Graças a Deus são muitos poucos que chegam até mim hoje, né? Mas ainda acontece. E da nossa parte a gente precisa disso, né, Silvana? Tem empresas parceria. que tem a parceria. Pô, a gente sabe que às vezes o atendente lá, porque eu tenho atendentes na minha empresa, eles têm até um certo limite, depois é com a gente, né?
Então, a gente entende que isso acontece. Como colocaste aí no Vanderlei e Adri, é uma parceria, é uma construção. Né? Então, todas as empresas estão ali, os stakeholders, né, envolvidos no condomínio. Tech o quê? Não, as partes envolvidas. Né? Nossa, o Silvano tá falando difícil, né? Olha só. Não, os stakeholders, né? A zeladoria, que é a zeladoria de uma empresa, a limpeza de outra, a portaria de uma outra empresa, o síndico, também pode ser uma síndicância profissional, que é uma terceira empresa. Então tem várias empresas envolvidas que o co-prod de todo mundo é cuidar do condomínio. Claro, perfeito. Né? Então esse é o objetivo comum. E os moradores do outro lado, sejam proprietários, locatários, provavelmente possuidores, enfim, o que for, eles têm que ter esse entendimento. Todos são parceiros, estão ali para resolver. Ninguém está ali para não cuidar de um condomínio. Né? E quem a Adri falou, tem que seguir os processos. E às vezes tu tem um condomínio que é o mesmo condomínio estruturalmente, da mesma construtora, um do lado do outro, mas são processos totalmente diferentes, pessoas com entendimentos diferentes, então tem que construir. Às vezes tu pega um formato pronto de um condomínio e tu, vamos adequar esse aqui, e não consegue. Não consegue, porque ele tem que ser um pouco diferente. Né? E falando da portaria, nós temos outras, a gente trabalha com várias empresas de portaria, e o grande mudança de cultura é do condomínio portaria física para a portaria remota. Tem essa quebra de cultura inicialmente, mas depois as pessoas veem que tem uma vantagem, tem que enxergar isso com uma vantagem não só econômica, mas de logística, de gravação de imagem, de segurança. Então isso que tem que... Eu até digo que a portaria remota ela deveria ser mais cara que a portaria física, né? Porque enquanto muitas vezes a portaria física cuida de uma portaria, a gente está cuidando da portaria e de 18 blocos, e as imagens de todo o condomínio, está tudo sendo auditado, então acaba tendo mais dados, e isso é a ferramenta que vocês precisam como síndico profissional para comprovar muitas coisas, né? O síndico, a entrega, o que o entregador falou para o porteiro? Fica a palavra do entregador contra a do porteiro, se não está registrado, né? Sim. Como hoje nós conseguimos auditar tudo, a gente consegue mostrar, inclusive se for erro nosso. A gente não conta só as vitórias, a gente tem que contar as derrotas também. Eu tinha um porteiro, um atendente, que eu digo que ele era um pastor alemão, ele era muito bom. Aquele cara era um dos melhores operadores que eu tinha. Sim. Ele cuidava muito da noite. Só que ele tinha um problema, o atendimento dele era padrão, até o momento que alguém fosse um pouco mais mal educado com ele. Aí ele perdia as estribeiras também. Então eu fui auditar o atendimento dele uma noite, que me reclamaram que ele tinha sido mal educado com o visitante, com o morador. O morador não tinha face cadastrada e não queria cadastrar a face. E ele disse assim, olha, eu preciso do seu RG. E o morador disse assim, eu entro todo dia que tu não me conhece ainda, eu só não quero cadastrar minha face. É tua obrigação abrir pra mim. E ele disse assim, não, senhor, eu preciso do seu RG para confirmar que o senhor é um morador, o senhor não tem a imagem aqui. Não vou te passar o meu RG. Não vai entrar. Então tu liga pra tua esposa, então, e manda ela abrir a porta pra ti. Ou seja, eu tive que usar a gravação contra, a minha empresa falhou, o meu atendente falhou. Sim. Né? Mas até isso está registrado. Então até quando a bala sai pela culatra, a gente consegue registrar. E eu sempre digo para minha equipe, enquanto um síndico às vezes liga bravo para cá para resolver alguma coisa de uma maneira mais enérgica, é porque às vezes tem 500 apartamentos se apertando lá sobre o problema, né? Uhum. Então, enquanto eu tenho, às vezes, um cliente me reclamando, vocês, como síndicos, às vezes têm todos os apartamentos ali, estão com aquele problema ligando para vocês. E vocês são só o elo de contato conosco. Então, contem sempre com a gente. Silvano, alguma consideração final? Acho que é isso aí, já finalizando mesmo, que eu comentei anteriormente, essa parceria, essa construção que tem que ser entre condomínio, prestadores, síndicos, né? Isso é bem importante. Né? Então, sempre em prol do desenvolvimento, sempre em constante Kaizen, melhoria contínua, né? Então sempre não deu um sistema, muda, vai adequando, vê se deu certo, vai adequando de novo, né? Então é isso aí. Que legal. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, prontamente os dois, né, se botaram à disposição para vir discutir esses assuntos. Em 2026 a gente quer fazer vários podcasts com assuntos diferentes, clientes diferentes, tentar trazer advogados, como a gente já fez uma vez, trazer às vezes alguém uma autoridade policial, para nós pegarmos justamente assuntos que estão em pauta, que são problemas dentro de condomínio, que o que é o problema no teu condomínio é no teu, é no dos outros síndicos, e é uma cascata, certo? Muito obrigado, espero contar com vocês nos próximos também. Obrigado, Vanderlei. Obrigada. E 2026 tem mais podcast com Remote Sistemas, a melhor portaria remota do Rio Grande do Sul.